nas mídias, hoje em dia, as redes sociais, né, Marcelo? Marcelo, o rei do TikTok, tá aqui. E nas mídias, nas redes, a gente está se informando também. Mas os livros, a base de tudo é a educação, os livros com os especialistas são muito importantes. Então, nós estamos hoje com o Bruno Cassol, que é um advogado que desenvolveu um livro sobre relação de trabalho e emprego dos atletas, a gente falou ainda agora de atletas, né, na França, do mercado de esportes eletrônicos. Aí agora é a nova modalidade, né, que é a febre. O Brasil é uma das referências mundiais nessa área. Então nós vamos bater um papo com ele via Zoom, já tá ok, né? Vamos para esse cantinho aqui que fica melhor, né, gente? Bom dia, então. Você me vê e ouve bem, Bruno? Ao vivo e a cores. Muito bom. Bom, e eu gostaria já de lhe perguntar como é que você chegou até aqui. Porque você, se mal me engano, me corrija, tem 3 livros, não é isso? Fique à vontade. Exatamente. Antes de mais nada, eu gostaria de desejar um bom dia a todos, dizer que estou muito contente com a oportunidade de estar aqui hoje. E sim, minha trajetória nesse cenário envolve um pouco de paixão pelos jogos e também um pouco da minha atuação como advogado, né? E a mistura dessas duas paixões acabou gerando como fruto esses materiais, né? Eu já atuo há um tempo na área de esportes eletrônicos e games, no geral, lidando com questões, às vezes, de jogadores casuais e até atletas e times profissionais. Então, em razão, às vezes, da escassez de conteúdo e informação de qualidade no cenário, foi que eu acabei me motivando, por assim dizer, à confecção desses materiais educativos. Certo. E, Bruno, me diz uma coisa, a gente estava falando ainda há pouco aqui das Olimpíadas de atletas que são os tradicionais, né, e que a gente acompanha há muitos anos a evolução, e eles têm que ter todo um preparo, né, mental e físico. A gente, quando fala do esportes, pensa que a pessoa só tem que ser ágil e hábil com a mente. E creio que não, né? O corpo físico também tem que estar ok. E a mente, claro, faz parte de um todo. Fala um pouquinho pra gente da preparação desses atletas para esses jogos. Me parece tudo muito frenético, me parece tudo muito rápido, né? A gente sabe que os esportes eletrônicos, eles têm uma dinâmica um pouco diversa, né, dos esportes tradicionais. Às vezes uma natureza até semelhante no que concerne, por exemplo, ao futebol, ter os jogos no domingo, então o descanso deles é logo em seguida aos jogos, não como a gente acaba, né, utilizando o domingo para assistir os atletas jogarem, né? Então, existem algumas peculiaridades, o preparo mental deles também envolve psicólogos, envolve coaches, a parte de condicionamento físico é muito importante também, assim como a fisioterapia. Eu estou com uma bolinha de borracha aqui, então lesões por esforço repetitivo são bem recorrentes no cenário, né? Porque acaba sofrendo dos mesmos males que um digitador, né? Do que uma pessoa que passa muito tempo na frente do computador. E aí, diante disso, tem que se ter um cuidado especial quando a gente fala de performance, né? Inclusive, a parte de dopagem dos atletas, né, o doping, ele também tem uma incidência nos esportes. A gente tem parcerias de instituições privadas, como a ESIC, que é uma comissão de integridade nos esportes, Entendo. com a WADA, que a WADA, na verdade, é uma organização que faz parte da organização olímpica, por assim dizer. Então, boa parte da fiscalização de dopagem que tem nos esportes tradicionais também tem nos esportes. Então, é bem recente nesse cenário, mas ele já vem se estruturando bastante, né? Inclusive, no país, a gente tem 17 leis atualmente, né, leis estaduais que reconhecem a modalidade dos esportes. Ainda não temos uma regulação a nível nacional, mas isso já está se dando a nível de estados e municípios. Pronto. Bem, Bruno, você lançou recentemente um livro que fala dos esportes e a relação de trabalho, né? Você pode contar um pouquinho para a gente do conteúdo desse livro, por que você lançou, resolveu, aliás, lançar o livro tratando especificamente desse tema? Justo. Basicamente, eu vejo que existem, como eu disse, né, poucas informações disponíveis
acerca do tema. E aí, por exemplo, quando a gente fala de premiações, existem premiações de campeonatos de Counter-Strike, que nem o Circuito Brasileiro de Counter-Strike, o CBLOL, que é um campeonato a nível nacional de League of Legends, e às vezes as premiações podem chegar na casa de centenas de reais, até milhões de dólares, né? Como foi, acho que o IEM Major no Rio, a premiação foi acima de 6 milhões de dólares. Nossa. E aí existe um valor que é devido aos atletas das premiações. Esse valor não é fixado em lei, um valor fixo, mas existe sempre um direito à porcentagem que o atleta deve receber, ou a equipe dessa premiação. Existem os direitos de arena, que são os direitos de transmissão, né? O atleta, enquanto participa de uma competição que é transmitida e o time recebe algum valor, o atleta também tem direito a uma parte desse valor. Os atletas que estão em formação profissional, por assim dizer, de 14 a 20 anos, eles também têm condição de receber uma bolsa através de um contrato de formação esportiva, que não tem natureza trabalhista nesse caso, né? Diferente de um contrato especial de trabalho desportivo, mas é interessante conscientizar tanto os players quanto os times dessas questões, a fim de que se tenha um ambiente mais harmônico, por assim dizer, né? Tem questões no livro que eu trato também de atletas estrangeiros no país, né? Quais são os direitos deles, como que eles devem se portar, né? Quais que são as garantias e as leis que se aplicam à situação do atleta. E também tem algumas peculiaridades que fogem também do cenário dos esportes tradicionais, que é específico dos esportes eletrônicos. Certo. Bom, os jogos eletrônicos, gente, são uma febre, né? E os pais, os responsáveis se preocupam muito, principalmente com as crianças e adolescentes, em relação aos jogos. Você pode falar um pouquinho também, Bruno, desse cuidado? Quem é esse público? Qual é o papel dos responsáveis? Você aborda também essas questões, desses cuidados? A gente hoje em dia, infelizmente, tem muitos criminosos também na rede. Fique à vontade. Com certeza, com certeza. Esse foi um tópico, inclusive, que eu comentei em algumas palestras passadas. Na Campus Party, a gente comentou um pouco a respeito do marco legal dos jogos, né, e das condições que a gente tem de utilizar os jogos, inclusive como incentivo, né, à formação profissional, a uma conscientização do seu papel cultural. Mas também existem alguns riscos, e também antes dessa palestra eu havia feito outra a respeito de cyberbullying, questões envolvendo assédio, e isso é bem recorrente no cenário, infelizmente, mas isso eu acredito que não seja específico dos jogos, porque também acontece muito nas redes sociais. Claro. Eu acredito que é uma coisa muito do momento cultural que a gente está vivendo. E a forma como a gente se relaciona, seja com a rede social, seja com o celular no dia a dia, o computador, seja com os jogos, tudo depende da forma como nos relacionamos, né? Por exemplo, eu não tive a sorte de me tornar um jogador profissional de esportes, né? Meu caminho foi pelo direito. Sim. Mas eu tenho essa relação de jogador casual, né? Eu e Larissa, minha esposa, de vez em quando a gente se junta para jogar alguma coisa, passar o tempo, desestressar ou simplesmente esquecer de alguma coisa. E esse ambiente lúdico, ele pode ser bem explorado. Os pais também têm um papel muito importante nisso, seja na questão de incentivo ou de repreensão, né? Então, sim, existe um mais equilíbrio. Mais um gerenciamento, né? Isso. Existe um equilíbrio perfeito em tudo, né? O equilíbrio em todas as coisas. Então, não é que os jogos em si sejam uma salvação e devemos gamificar todas as etapas da educação a fim de que aumente a absorção de conhecimento, mas também
não é a total ausência dele, né? Eu acredito que existe um caminho do meio aí que deve ser percorrido. Sempre. Bom, e o Brasil sempre se destaca nas diversas áreas, e ao contrário do que muitos pensam, nosso país também desenvolve jogos, né? Também está à frente nessa questão dos jogos eletrônicos, das altas tecnologias. Você como advogado e também como pessoa que, como você mesmo disse aí, é um jogador casual, você tem as informações de que em patamar que nós estamos em relação aos países mais desenvolvidos e que também estão aí nessa febre dos jogos eletrônicos, das contratações e dos cuidados que a gente já falou aqui? Com certeza, eu acredito que, assim, a nível de desenvolvimento de jogos, nós temos estúdios gigantescos a nível mundial. Existe sim um gap, uma diferença entre os estúdios a nível internacional e os a nível nacional, mas a gente pode consultar a pesquisa de Abra Games, tem pesquisas todo ano que eles fazem a respeito da indústria de desenvolvimento de jogos no país. Sim. E nós temos jogos jogos de corrida que estão nessas plataformas como a Steam, entre outras, que foram desenvolvidos por empresas nacionais. Por exemplo, ano passado eu me recordo que um estúdio maior, a Epic Games, fez a aquisição de uma empresa do país chamada Aquiris Game Studio. Sim. Que é uma desenvolvedora do sul do país, né, e acabou sendo adquirida por empresas maiores. Então, isso também acontece um pouco no país, assim, quando uma empresa de desenvolvimento de jogos se destaca, vem uma maior, né, a nível nacional, a internacional, e acaba adquirindo essa a nível nacional. O jogo de corrida em questão que ela havia desenvolvido é o Warzone Chase, que é um jogo que joguei um pouco ano passado e aí, assim, não fui a pessoa que ficou ali muito tempo jogando, né, mas eu tive uma experiência, gostei bastante, me lembrou um pouco Top Gear, que era um jogo que eu tinha na minha infância. E assim, falando de destaque, né, nos esportes eletrônicos, nós temos, inclusive na modalidade feminina, muitos destaques. Tem em posição global, me recordo, ano passado, de uma atleta chamada Monique Bisoni, que foi, acho que, campeã pan-americana de esportes eletrônicos. Esse ano teve o time da Imperial feminino que ganhou o Mundial de Counter-Strike. Então, o país é bem recheado de referências no cenário, realmente. Que bom, assim, né? Saber que o público feminino também está nessa. Eu sou uma negação em jogos eletrônicos, mas o João Marcos é fera, junto também com a Adriana. E aí eu te pergunto, porque você está falando desse universo de uma forma tão boa, porque a gente está entendendo, amplia o nosso conhecimento, mas ainda não é uma linguagem que atinge todos os públicos. Me corrija se eu estou errada. Qual a camada da população hoje tem acesso aos jogos? É caro? É acessível? E hoje a gente já não vê mais lan houses, então as pessoas têm que ter seu próprio equipamento em casa. E quais são os mais simples, entre aspas, ou os mais acessíveis, melhor dizendo? Por favor, Bruno. Justo. Não, verdade. De fato, existe uma divisão no cenário dos esportes entre console, que são os videogames antigos e os novos, né? O cenário do computador, PC, e o cenário do celular, que é o mobile. Certo. O cenário do mobile é o que eu costumo dizer que tem uma democracia um pouco maior, por conta do acesso ao celular ser muito mais, digamos que, democrático do que os computadores e consoles, que têm uma carga alta de impostos e valores muito altos, que dificultam a aquisição e o início, né, de uma carreira. O que acontece bastante, eu lido assim, com times também em fase de construção, né, a gente atende Imperial, PEN, times maiores, mas também eu lido com times em construção, né? E aí tem muitos atletas que são do mobile, né?
E, inclusive, os times, em certas circunstâncias, em solidariedade com a condição do atleta, às vezes acredita que ele, se tivesse um equipamento melhor, teria um melhor desempenho. A gente assina um termo de comodato, de equipamentos, ou até uma concessão do equipamento ao atleta, para que durante os treinos e competições ele tenha um equipamento de qualidade. Isso também acontece com computador e console. Sim. Às vezes o time faz aquisição quando o atleta não tem, mas para isso, aí eu entendi a pergunta, né? Para ele poder se destacar, ele tem que começar de algum lugar, né? Exato. Então, temos diversos jogos no mobile, por exemplo, o League of Legends do computador também tem no celular. Nós temos outras, inclusive variações, né, do League of Legends, que é o Mobile Legends. Certo. Tem jogos de tiro também, para quem gosta muito, que não é o meu caso, eu não consigo lidar com muita informação ali ao mesmo tempo e acabo me assustando e fazendo besteira. Entendo. Mas tem jogos de corrida também no celular. Enfim, tem uma infinidade de opções, assim. Tem opções. E é como se fosse, eu costumo brincar, que existe um oceano e existe uma gotinha no oceano que é os esportes. Só que quando você olha essa gotinha no oceano, é como se tivesse um outro oceano de coisas, assim. Entendi. Porque é muitas opções, né? Que bom que tem essas opções. Bom, Bruno, muito obrigada, né, Dr. Bruno Cassol, um jovem advogado que já é tão experiente, especializado na indústria aí de jogos e esportes. Muito obrigada pelas informações. Um bom dia para você e bons jogos, bons games. Poxa, agradeço muito a oportunidade e fico à disposição aí em futuras ocasiões.